é sensacional. Fala galera, beleza? Eu sou o BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo e olha só com quem eu estou, senhoras e senhores. Hoje nós vamos montar um setup sensacional com uma dessas duas belezinhas aqui, tá? Estou falando do Cooler Master Frame 600, um gabinete que tem aí um acabamento premium. Realmente, se você gosta de qualidade, cara, esse gabinete aqui realmente surpreende muito. Eu estou aqui com a versão Black, ou versão preta, e versão Silver, mais conhecida também como versão prata. E eu vou falar um pouquinho para vocês desses modelos aqui. Fisicamente, né, obviamente, a aparência deles muda, mas internamente temos algumas pequenas diferenças, tá? Fisicamente, estrutura e tudo mais é bem parecido. Mas eu vou mostrando os takes para vocês aí, tanto da versão branca e, claro, também da versão Black. Eu, particularmente, gosto muito da Black. Tem uns componentes aqui que vão combinar com esse gabinete. Infelizmente, não tenho componentes brancos, né? Placa de vídeo, placa-mãe, etc. para combinar com essa versão aqui. Mas olha, a versão branca é sensacional, mas eu, claro, quero ouvir aí também sua opinião. Qual ficaria mais bonito no seu setup? E o legal do Master Frame 600 é que ele é um gabinete super modular. Você pode configurar da forma que você quiser e pode utilizar ele assim, padrãozão, como a gente costuma utilizar em cima da mesa mesmo, ou até mesmo ele aberto, ou como se fosse uma bancada, tá? Ele é bem versátil aí para você utilizar da maneira que você quiser. E o grande diferencial do Master 600 é justamente a compatibilidade com o que a Cooler Master chama de Freeform 2.0, que basicamente é você ter a liberdade de alterar o gabinete da maneira que você desejar. Você literalmente pode tirar ele do visual tradicional, que a gente já está acostumado, e virar ele do avesso, tá? Jogando ali as conexões da placa-mãe, por exemplo, para a parte do topo do gabinete. Ou até mesmo alterar a PCU Cover, que normalmente está na parte inferior, colocar ela para a parte do teto, alterando ali onde vai ser feita a instalação da placa-mãe um pouquinho para baixo. Então você pode fazer os ajustes da maneira que você quiser. Eu particularmente gosto da forma tradicional com o gabinete já veio. Mas se você é aquele cara entusiasta que quer ter algo diferentão, o gabinete vai possibilitar isso. E todos esses ajustes que você pode fazer para alterar ali a questão da compatibilidade de fãs, seja de 120, de 140, 180 ou 200 milímetros, realmente é um diferencial sensacional. E é uma ideia que parece ser muito simples, né? Porque botou as furaçõezinhas ali nas laterais, você consegue ajustar essas chapas da maneira que você quiser. As chapas já têm compatibilidade com vários tamanhos de fãs, então isso, cara, aumenta ainda mais a possibilidade de instalar fãs de todos os tipos nesse gabinete. E se você aí tem uma impressora 3D, olha, você vai gostar muito dessa notícia. A Cooler Master tem um perfil oficial no site Printables, que disponibiliza ali as partes do gabinete para você fazer a impressão. Imagina só, você precisar de um componente específico ou de repente ter um componente a mais do que já vem no gabinete e simplesmente fazer o download do arquivo, escolher os parâmetros que você quer de acordo com a sua impressora e fazer a impressão dela, como eu estou fazendo agora, por exemplo. E não é só algumas partes não, você literalmente consegue imprimir um gabinete inteiro em 3D da Cooler Master. Já tem o projeto do Master Frame 600 e tem também do Cube 540 e acredito que eles vão preenchendo com mais informações ali ao longo do tempo, né, com outros produtos da marca também. Eu gostei demais disso e espero que essa iniciativa seja seguida também por outros fabricantes. E o Master Frame 600 é construído em aço SGCC, junto com alumínio nos reforços. Esse SGCC, basicamente, é um aço galvanizado que recebe uma proteção anti-corrosão. Isso é excelente, principalmente para que dure muito tempo, ou seja, vai ser resistente ali a arranhões, a umidade e a corrosão ao longo do tempo. Diferente de gabinetes comuns ali, que corre o risco de enferrujar, principalmente você mora em área litorânea, né? Ou até mesmo em um ambiente onde você não consegue ter o controle da umidade do ar ou até mesmo da temperatura, esse carinha aqui foi feito para durar, galera. E olha, com tanta qualidade, foi feito realmente para ser exibido. E aqui a sua lateral é feita em vidro temperado. Do outro lado nós temos uma chapa de aço com a abertura na posição correta, onde você pode também instalar fãs na verticais. Por ali ele vai ou jogar o ar para fora ou, né, trazer esse ar geladinho para dentro do gabinete. E apesar desse modelo ser um modelo prata por conta das suas laterais, que são prata de fato, toda essa moldura aqui em volta também é prateada. A parte interna é inteiramente branca, tá? E aí nós temos aqui grommets na cor cinza escuro, dá um contraste bem interessante, tá? E é um gabinete extremamente bonito, tá? Essas 4 fãs ARGBs aqui dá um charme ainda maior
para esse gabinete. Isso aqui, montado com todas essas fãs, iluminando, fica a coisa mais linda do mundo, senhoras e senhores. O vidro lateral, né, não é fumê, ele é um vidro transparente, então, cara, dá para visualizar isso aqui perfeitamente bem a muitos metros de distância, tá? Olhando para eles, você deve imaginar, nossa, esse gabinete deve ser gigante, vai ocupar muito espaço em cima da mesa. Olha, ele ocupa um espaço de um mid-tower, mas ele é muito bem construído e muito bem pensado em cada um desses detalhes aqui, tá? Ele tem cerca de 53 centímetros de altura, com 26 centímetros de largura e 54 centímetros de profundidade. Então, se você pensa em colocar ele na bancada, ou até mesmo se você tem um estúdio planejado, é um gabinete que vai comportar tranquilamente. Minha mesa aqui tem cerca de 60 centímetros, né? Então, eu coloquei ele aqui um pouquinho de lado, mas ainda sobrou bastante espaço. E aqui você pode instalar qualquer tipo de placa-mãe, tá? Desde o modelo Mini TX, passando pela Micro ATX, ATX, Extended ATX e também uma versão para servidor. Claro que vai precisar fazer alguns pequenos ajustes para isso, mas os modelos convencionais já está pronto para você instalar. Nesse compartimento aqui, onde você vai fazer a instalação da placa-mãe, já está no padrão ATX. Caso você precise instalar uma placa-mãe de outro padrão, Mini TX, Micro TX e etc., você pode deslocar os standoff, tá, para essas outras furaçõezinhas aqui. Se você precisar instalar uma placa-mãe maior do que o ATX, tem alguns modelos que tem a largura bem maior do que o ATX, aí você vai precisar remover essa haste aqui, né? São 4 parafusinhos para remover essa haste aqui, inclusive ela tem os grommets, que é justamente para você passar o cabo de 24 pinos, né? O conector de energia para a placa de vídeo e etc. E essas aberturas aqui vai servir justamente para você colocar placas-mães como essa daqui, que tem as conexões na parte traseira, tá? Então isso aumenta ainda mais a compatibilidade desse gabinete com placas modernas, né? Já que essas placas começaram a sair basicamente recentemente, tá? Então olha só, tô colocando ela aqui. Nesse caso, eu não coloquei os standoffs aqui que deveria colocar, né? Mas é só para vocês verem como que fica o modelo com as conexões na parte traseira. Nesse caso aqui só precisaria colocar 2 standoffs, um aqui e outro aqui, aí sim, para fazer a instalação de uma Micro ATX ficaria perfeita. E assim que fica uma placa ATX no Masterframe 600. Não tem placa de vídeo que consiga usar todo o espaço que esse gabinete pode oferecer. Você consegue colocar uma placa de vídeo de até 485 milímetros. É muito espaço, galera. E se você for instalar um air cooler, a altura máxima de 190 milímetros, suficiente para suportar até mesmo aqueles air coolers gigantescos. E no compartimento da fonte de alimentação, que fica bem abaixo ali da PSU Cover, você tem cerca de 235 milímetros de espaço para instalar a sua fonte tranquilamente, sem ficar espremendo os cabos. E essa instalação é feita pela lateral, basta tirar a tampa traseira para você fazer a instalação da fonte. No painel de entrada e saída, nós temos aqui 2 conexões USB Type-A, temos também uma USB-C GIM 2x2, temos aqui um P2 Combo, onde você pode utilizar o headset e o microfone ao mesmo tempo, um pequeno botãozinho reset e também o botão power. E o legal é que esse painel aqui a gente consegue remover ele tranquilamente, até mesmo sem precisar utilizar nenhum tipo de ferramenta, já que o parafuso que fixa ele é rosqueável, tá? E aí você pode modificar essa parte superior do gabinete para a parte frontal e a frontal na parte superior. Dessa forma, você consegue mexer com a parte visual do gabinete, colocando a possibilidade de instalar radiador de 420 ou até mesmo 3 fãs de 140 com essa alteração. E é justamente nessa parte que o Masterframe 600 brilha, senhoras e senhores. Ele cabe praticamente todo tipo de refrigeração possível, desde fãs pequenininhos até fãs maiores. Fãs de 120, 140, 180, 200 milímetros. E eu sabia, se eu guardasse isso daqui, um dia eu iria utilizar e olha, realmente chegou esse dia, tá? Esse aqui é o MF200R, é um fã já mais antiguinho, né, da própria Cooler Master, e ele suporta aqui na parte, né, do gabinete. Conseguiria colocar 2 fãs desse daqui. E o legal é que esse gabinete, ele permite você ajustar as hastes onde ficam fixas aí a parte dos fãs, tá? Então basicamente eu só puxo aqui na parte de cima, ó, vou abrir ele aqui, e aí nós temos aqui já 3 fãs pré-instaladas de 140 milímetros. Eu posso colocar nesses mesmos espaçamentos fãs de 120 milímetros, e aqui ele também me indica, né, fãs de 180 milímetros, tá? E ajustando um pouquinho mais, suporta aí um fã de 200 milímetros, tá? Percebam que ele tem essas furaçõezinhas aqui, ó, justamente para você conseguir tirar essa hastezinha que é de metal e deslocar ela para o lugar que você quiser, jogar mais para baixo, jogar mais para cima, tá? Obviamente, se eu for mudar o painel de entrada e saída para cá, eu vou precisar deslocar
essas ventoinhas para cima, né? No caso, ficaria duas fãs de 140 com painel aqui, ou na parte de cima, duas fãs de 140 com o painel como é agora, tá? Então dá também para você aí fazer a instalação de um radiador de 360 tranquilamente. Só quando vai para 420, que aí no caso quando ele vem assim de fábrica. Na parte de cima, você só precisa fazer esse ajuste do painel de entrada e saída para frente, tá? Do jeito que tá, daria assim para colocar um radiador de 420 mm, 360, 240, 280, 120, 140 mm tranquilamente. Seja na parte vertical, frontal, na parte superior, com aquele pequeno ajuste que eu falei no caso do 420 mm, e na parte traseira 120. Olha, radiador pra caramba, dá para montar um setup custom sensacional aqui. Obviamente que aqui a gente vai utilizar esse water cooler sensacional da Cooler Master, que é o Master Liquid 360 I/O. Ele tem essa telinha aqui, ó, que mostra aí a temperatura, facilita bastante, sem precisar abrir software nenhum, né? Você só bate o olho no gabinete e olha como tá a temperatura, dá para personalizar, fica bem legal e bem interessante. E da forma que ele está no topo, ele suporta aí 3 fãs de 120 mm, 2 fãs de 140, ou 2 de 180, ou 2 de 200 mm. Dá para fazer 3 de 140 se você tirar o painel de entrada e saída e colocar ele na frente. Na parte traseira, uma fã de 120 mm e na lateral suporta aí 3 fãs de 120 mm ou 3 fãs de 140 mm. E isso é maravilhoso, galera, porque se você tiver um water cooler selado ou montar um water cooler custom, cara, você não vai precisar ficar brigando com espaço. Espaço tem de sobra para colocar aqui nesse gabinete. E olha, é difícil a gente ver um mid-tower que é capaz de fazer tudo isso. E lembra que eu falei que a parte interna tinha uma pequena diferença? Pois é, na versão preta nós temos aqui fãs Mobius, né, que são fãs que não possuem iluminação ARGB. Já na versão prata, nós temos aqui os fãs CycleFlow ARGB de 140 mm, tá? E justamente por ele vir aqui com essas fãs ARGB, ele também acompanha aqui um hub PWM com também a possibilidade de controlar aí fãs ARGB, né? E com esse hub dá para você controlar aí até 5 dispositivos ARGB ou 4 fãs PWM. Hoje em dia a gente tem utilizado bastante SSDs NVMe's, que basicamente vão ocupar o espaço ali em cima da placa-mãe. Mas esse é um gabinete também que tem bastante espaço para quem vai utilizar SSDs 2.5 polegadas, os famosos SSDs SATAs, ou até mesmo os HDs de 3.5 polegadas, os convencionais. Dá para fazer a instalação tanto na vertical, ele já tem algumas borrachas, né, ou mini grommets, para você fazer a instalação ali do parafuso específico que já acompanha com o gabinete, e essas borrachas vão ajudar principalmente a evitar vibrações. Já que o disco é mecânico, né, ele acaba tendo a sua rotaçãozinha ali vibrando um pouquinho. Então essas borrachas acabam até mesmo eliminando ali a questão do ruído por vibração no metal. Então daria pra gente colocar ali cerca de 3 SSDs de 2.5 polegadas já na vertical, sem fazer nenhum tipo de alteração. E você também tem ali as baias que suportam tanto SSDs de 2.5 polegadas quanto HDs de 3.5 polegadas, que no caso são mais duas. E ele também vem com um acessório que você pode fazer a instalação do HD na parte do chão do gabinete, né? Aqui tem um espaço livre bem legal, dá até para colocar uma art figure, mas você também pode utilizar essa hastezinha que vem de forma adicional, né, para colocar um HD na parte inferior. E essa daqui é a caixinha com acessórios que acompanha aqui o MasterFrame 600. Essa caixinha do modelo branco, vamos abrir aqui. Olha só, nós temos aqui um suporte de GPU. Na parte do APSU cover tem algumas furaçõezinhas que vai servir justamente para você fazer a fixação desse suporte aqui, né? E olha só, é bem simples. E aqui você consegue fazer o ajuste, né? Olha só. Ele tem aqui uma borracha, né? Para evitar de dar aquela arranhadinha aí, tanto na placa de vídeo, e você tem um ajuste bem interessante aqui. Temos aqui também o manual. Na verdade, a versão branca, ele tem aqui o manualzinho do Hub PWM, que acompanha, né? A RGB, Hub PWM, enfim. Olha só, mostra como que é o Hub e tal, e onde você precisa ligar na placa-mãe. Tem aqui o guia, com todas as possibilidades possíveis para você fazer os ajustes que você quiser no gabinete. Temos aqui parafusos e fita Hellman. E nesse compartimento maiorzinho aqui, nós temos mais acessórios, tá? Aqui tá a haste que você pode utilizar para fazer a instalação, né? Na parte inferior do gabinete, tá? Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Mas ele tem mostrando aqui SSD, HDD, 12, que seria 120, de 120 mm para instalar uma fan, 18, 180, 200, que no caso seria o 20, 14. Então tem 12, 14, 20 e 18 para fazer a instalação de fãs. Então você pode utilizar essas duas hastes
na parte inferior para fazer a instalação de fãs ou de HD. No caso de fã, né? Porque só daria para colocar apenas um na parte ali de baixo do gabinete. E essa daqui é a borrachinha, né? Para passar o parafuso na parte central para fazer a fixação do HD. Como ela é emborrachada, evita ali da vibração do HD passar para o metal. Então não vai fazer ruído. E essa haste, ela vai servir quando você altera a posição da fonte para cima, jogando essa grade para baixo, geralmente ficaria uma brecha. Então essa haste serve justamente para tampar a brechinha ali e ficar um acabamento muito mais bonito. E o bacana desse gabinete é que você pode simplesmente tirar as laterais, a parte frontal ou superior, sem utilizar nenhum tipo de ferramenta. Basta posicionar a mão aqui em cima, fazer esse movimento, ele vai ter uma travinha, ó, que não vai, né, no caso, fazer com que essa parte frontal caia, né? Então ele vai ficar fixo aqui, só puxar um pouquinho para cima e remove. Olha só, essa parte frontal tem aqui um filtro, é um filtro inclusive de alumínio, tá? Não é um filtro de tecido, tá? Bem interessante porque para limpar, lavar é muito mais tranquilo esse tipo de filtro aqui. Tem aqui uma borrachinha, olha só, para evitar algum tipo de vibração ou até mesmo, né, para não arranhar aqui o gabinete, apesar de ter uma pintura excelente, que provavelmente não vai ter facilidade assim de arranhar, tá? Temos aqui super ímãs na parte superior, que é justamente isso daqui, que permite com que essa parte da frente, né, fica aí bem acomodada aqui, né, bem fixa, sem nenhum tipo de jogo, ele fica bem preso mesmo. Aqui nós temos 3 fãs de 140 milímetros, tá? Cara, fã de 140 milímetros tem um airflow bem bacana se a gente comparar com o de 120 milímetros, tanto a parte de pressão quanto de airflow, tá? Justamente porque ele é um pouco maior, então ele consegue aí ter um fluxo muito melhor de ar, tá? E aí coube perfeitamente bem aqui, ainda sobrou um pequeno espacinho aqui, né, na parte daqui, de cima, né? Mas se você quiser fazer o ajuste desse gabinete colocando a parte de entrada e saída, onde tem um botão power, os USBs tipo A e tipo C, e jogar ele aqui para baixo, ou colocar ele aqui, só fazer algumas pequenas mudancinhas aqui, dá para fazer esse ajuste sem problema nenhum. Na parte... Eita, agora tem que ficar até um pouquinho em pé. Na parte superior, mesma coisa, ó. Vou posicionar minha mão aqui, puxei um pouquinho para cima e pronto, ela soltou. Então tá aqui, ó. Também temos aqui um filtro de alumínio, tá? Tem algumas borrachas aqui, ó, nessa parte daqui. E aqui nós temos uma espécie de que eu costumo chamar de lingueta, né? Tem uma linguetinha aqui, ó, que é para justamente ficar preso no painel de entrada e saída. Se eu pegar essa tampa da parte superior e colocar ela aqui na parte frontal do gabinete, eu consigo colocar. Se eu deslocar esses ímãs, ela vai até fixar. Porém, vai ficar sobrando espaço, porque esse espacinho que sobra é justamente do painel de entrada e saída do gabinete, tá? Então eu teria que deslocar o painel para cá, aí dessa forma consigo colocar um radiador de 420 mm na parte superior do gabinete, beleza? E aí, se eu pego a tampa frontal do gabinete, eu consigo colocar perfeitamente bem na parte superior, desde que eu remova o painel de entrada e saída. Para remover a tampa lateral, a mesma coisa, tá? Posiciona a mão aqui, a outra aqui, faz uma pequena forcinha, soltei o vidro, ele não vai cair, tá? Então, basta puxar ele um pouquinho para cima e ele sai, né? Ele tem aqui, ó, uma dobra, né? Um aço dobrado, então ele encaixa perfeitamente bem nessa haste aqui, evitando do vidro cair e, claro, quando ele estiver preso ele fica bem fixo, né? Além dos 2 super ímãs que estão posicionados aqui, que fazem aquela fixação, tá? Inclusive, se você tiver alguma dúvida de como abrir, tem um adesivo aqui, ó, mostrando como posicionar a sua mão. Vamos remover aqui a outra lateral, que é, né, em alumínio, com aço SGCC. Tem aqui as aberturas que, inclusive, tem o desenhozinho do logo da Cooler Master, bem legal, e tem um filtro também de alumínio aqui na parte interna, tá? Então tá bem posicionado justamente aonde você for colocar ali os fãs, seja para jogar o ar para dentro ou tirar o ar, então tá bem posicionadinho aqui. Inclusive, né, tem uma pecinha de plástico aqui, ó, que é para fazer a fixação desse filtro, então você consegue remover ela. Para remover esse filtro, passar um pincelzinho, lavar até se você quiser, deixar secar bem, tá? E depois você coloca de volta. Na parte inferior, nós temos aqui outro filtro
Ele tem os ímãs nas suas bordas, tá? Na parte central é também uma espécie de um alumíniozinho, tá? Então, mesma coisa, para fazer a limpeza é super de boa. Então, pensando em uma manutenção futura, super tranquilo de você remover a parte frontal, superior e até mesmo as laterais. Para ter acesso ao gabinete é muito tranquilo, tá? Além das 3 fãs frontais, temos aqui também a fã traseira, só que de 120 mm, ao contrário dos 140 mm que tem na parte frontal. E dá até para falar por aqui, ó, porque o gabinete tem várias aberturazinhas, principalmente para aquelas placas-mãe que você vai fazer a instalação dependendo do water cooler, do air cooler, que você precisa ter acesso na parte de trás da placa, você vai conseguir perfeitamente, porque tem um espaço bem amplo aqui para você colocar o bracket traseiro aí na placa-mãe, né? Que alguns tipos de air coolers ou water coolers exigem que você faça essa instalação na parte de trás da placa-mãe, tá? Se você precisar, não vai ter problema nenhum. E claro, para você conseguir colocar uma placa-mãe maior do que a TX, é necessário remover essa haste aqui, ó. E galera, dá para remover tudo. Eu depenei esse gabinete, na verdade é a versão branca, né? Vocês estão vendo aí as imagens lá. Obviamente que somente a parte da estrutura em si, ela é ribitada, tá? Mas todo o restante que está aqui na parte interna, dá para você desparafusar e mudar, modificar da forma que você quiser. Quem gosta de fazer case mod, cara, para pintar isso aqui vai ser uma mão na roda, porque você consegue remover tudo, né? Consegue remover as borrachas e aí você pinta da maneira que você quiser, caso você queira modificar. Eu ficaria com dó, porque olha a qualidade do material, da pintura que tem esse gabinete aqui, é sensacional. Mas dá para remover tudo, tá? Então, essa hastezinha aqui, por exemplo, você precisa remover 4 parafusinhos, ela sai, vai sobrar mais espaço para a lateral. Ou seja, se a placa-mãe que você for instalar é maior do que o ATX, ela consegue transpassar aqui, ó, até essa parte aqui praticamente, tá? E se ela for maior de altura, também dá para você colocar ela até aqui embaixo, tá? Tem aqui essa PSU cover, onde vai esconder a fonte de alimentação, né? Normalmente, as fontes de alimentação, ela não tem nada demais, né? Não tem nenhum... Pouquíssimas tem display, tá? E às vezes o display ainda vem instalado do lado errado, que é o lado de lá, né? Mas esse PSU cover aqui é totalmente fechado. Tem um espaço aqui, ó, quase de 2 dedos, tá? Daria para colocar, inclusive pensando aqui, uma tela. Olha, quem sabe, né? Uma telinha aqui, ó. Dá para colocar uma tela grande até, tá? E aí nós temos aqui uma abertura nessa parte da direita e na esquerda também outra aberturazinha, né? Essa daqui é maior porque aqui você tem os cabos do painel frontal, você tem ali geralmente, né, uma USB 3.0, que é um conector maior, tem ali os USB 2.0 e aqui dessa parte é só o HD áudio, né? Então tem uma única aqui, ou até mesmo, quem sabe, a parte de ARGB, né? Tem algumas placas-mães que o ARGB fica próximo do HD áudio, tá? E quem sabe ligar algumas fãs PWM também, caso você precise passar por aqui, tá? Essa parte aqui onde vai a placa-mãe, ela é totalmente móvel, tá? Você consegue remover ela por inteiro. Então você consegue, né, ver ali a chapa em si, né? Até quando eu te removi, eu falei, caramba, daria para fazer uma bancada só com isso daqui, né? Perfeitamente bem, mas no gabinete aqui fica muito mais bonito, tá? Nesse compartimento aqui dá para você colocar um Art Fury tranquilamente, tá? Porque tem muito espaço, ó, são 23 centímetros aproximadamente ali de espaço, né? No caso de comprimento, por cerca de 23 também de largura, tá? Então você tem um bom espaço ali para fazer a instalação de uma Art Figure, ou você pode, né, instalar o HD ou uma fan, como eu já bem falei para vocês. E na hora de fazer aquele cable management, tem bastante espaço, são cerca de 43 milímetros ou 4,3 centímetros de espaço que você tem aqui, né? Contando em dedos, é quase 3 dedos, tá? São 2 dedos e meio. Então você tem bastante espaço aqui para esconder os cabos, né, por entre essas chapas aqui, ó, tem algumas furações, então você passa cabo por ali, passa para cá e tudo mais, então dá para esconder bem isso daqui, tá? E essas hastes aqui na vertical, elas que vão possibilitar você fazer a instalação de fãs de 120 mm, se você deslocar fãs de 140 mm, tá? Então tem haste tanto na horizontal, que faz a fixação da parte onde vai o compartimento no caso da placa-mãe, né? E aqui na parte de baixo faz a fixação da PSU cover, são 2 parafusinhos que tem aqui, né? E aí esse lado aqui, né, da vertical serve para fixar essa chapa onde vai os HDs ou SSDs, né, de 2.5 polegadas no caso, e aqui embaixo mais uma chapa, né? Então aqui tem 2, 4, 6, 7, 8, 9 parafusos para você remover, né, toda essa parte aqui. Apesar da versão Black não vir com o hub para você conectar todas essas 4 fãs, na verdade, né, que acompanha aqui com o gabinete, ele vem com um splitter PWM, onde você pode
né, utilizar aí, no caso, 3 para 1, né? Então você conecta um na placa-mãe e as outras 3 conexões alimenta as 3 fãs frontais. A fã traseira, né, vai ficar sem nada, mas você pode conectar, obviamente, na placa-mãe, né? Não é possível que a placa-mãe aí, o mais simples que seja, não tenha pelo menos 2 conexões PWM, tá? E aqui nós temos também os cabos do painel frontal, né? Aqui tem a parte do Power, Reset, HD LED e Power LED, que é um conector único, né, chamado de F-Panel, ou Front Panel, como é conhecido também, tá? Isso facilita bastante para você fazer a instalação do painel frontal, já que é um único conector, não precisa você ficar se matando ali na hora de, né, colocar os cabinhos do Power. Muita gente tem dificuldade até hoje de acertar ali as conexões. E esse daqui é do HD Audio, é o único que, de toda essa dimensão black aqui do gabinete, é todo coloridinho, tá? E temos aqui também mais um cabinho que é o USB 3.0, né? Nesse caso tem uma ponta roxinha, cor da Cooler Master, né? Inclusive tem aqui, ó, a parte do logo, né, da Cooler Master. Então 3.0, 3.2 Gen 1, tá? É o formato dessa conexão aqui, ó, bem legal. E temos aqui também a conexão para o USB Type-C do painel frontal, que é esse tipo aqui. Então, galera, bora montar aí o PCzão no Masterframe 600. E olha, eu não escolhi nem para combinar, tá? Mas esse modelo aqui da MSI combinou perfeitamente bem com a cor das caixas do Cooler Master aqui, tá? Esse roxinho. Então a gente vai montar uma máquina bem interessante aqui com o i9 14900K. Vai ter essa MSI Z790 Carbon Wi-Fi 2, uma placa-mãe espetacular. Temos aqui o Master Liquid 360 I/O, né, para fazer a refrigeração do nosso 14900K. E teremos aqui uma V-Platinum 1600 V2, já com a conexão ATX 3.1 e PCI Express 5.1 também, como é conhecido, tá? Temos aqui um kit de fãs de 120mm, né, 3 fãs ARGB, mas para fazer jus aqui a esse modelo, só o water cooler mesmo vai ter iluminação RGB, tá? O restante vai ser tudo all black. Bom, senhoras e senhores, nosso Masterframe 600 está praticamente pronto. Só falta a placa de vídeo.
Pela fonte, já entregaria qual seria o modelo que eu gostaria de colocar aqui nesse PC, mas no momento eu tenho a Guerreira 3070 Game Trio e ela deveria estar... que é essa belezinha aqui. Então, bora instalar e vai ser um ótimo exemplo para a gente utilizar ali o suporte de GPU, já que esse modelo aqui, sem o suporte dela, o lado direito ali fica um pouco empenadinho. Então, com esse suporte do gabinete Masterframe 600, acredito que vai casar super bem com esse modelo. Os cabos eu gostaria de ter passado ali por trás, mas são bem curtos. Agora vamos instalar aqui o suporte de GPU. Tem dois parafusinhos aqui para fazer a fixação da haste. Já achei aqui um ponto que vai ficar perfeito. Tá bem preso, agora é só fazer o ajuste e apertar. Bora conferir se está reto? Chegamos próximo. Galera, que gabinete incrível, senhoras e senhores, que qualidade absurda do material utilizado pela Cooler no Masterframe 600, tá? Olha, não machuquei minhas mãos, tem muitos gabinetes que a gente vai passar a mão aqui, sem querer, acaba até cortando, parecendo que... Sabe quando você corta com folha de papel? Pois é, nesse gabinete aqui não tive problema nenhum, e olha que eu tive que usar ali as mãos, para passar o conector SATA por dentro das frestas que tem ali na parte de trás, para você conseguir fazer a organização. Tem bastante espaço para fazer a organização ali. Achei super interessante isso e realmente, cara, o gabinete é extremamente modular. Você pode montar da maneira que você quiser. Eu montei de uma maneira convencional, particularmente me agrada mais assim, mas se, como eu falei para vocês, se você é aquele cara entusiasta, diferentão, que é algo totalmente diferente da caixinha, dá para você inverter aqui a placa-mãe, com as conexões ao invés de sair aqui para trás, saindo para cima, tá? Pegando o painel de entrada e saída ali, colocando aqui para a parte da frente, na parte mais inferior, enfim, dá para fazer aí muitas configurações bem interessantes. Só uma observação, na hora de conectar ali os cabos de 8 pinos, do CPU, é importante que você conecte isso antes de colocar o water cooler de 360 em cima, até porque não vai ter muito espaço, tá? Não tem, cara, acho que é 0,5 milímetros de espaço que tem ali para você conseguir passar o cabo e depois para conectar, que faz aquela curvazinha, fica um pouco difícil. Então, conecta primeiro ele e depois põe o water cooler, que aí vai ser sucesso, tá? E olha, faltou só as peças brancas para a gente montar aqui nesse setup, vai ficar incrível, tá? Mas gostei muito do All Black. O suporte de GPU, cara, tem um espaço certinho aqui, é tudo milimetricamente feito aí pela Cooler Master. O gabinete realmente tem um acabamento sensacional, deu certinho o suporte aqui para essa GPU, que normalmente sem nenhum tipo de suporte, essa parte da direita aqui ela fica muito para baixo, empinada, tá? Então aqui agora tá retinha, zero possibilidade de dar algum tipo de problema, tá? Então fica essa dica aí para vocês que vai utilizar a placa de vídeo grande, que acaba ficando um pouco empenada. Esse suporte que já acompanha o Masterframe 600, que usa a própria estrutura aqui para fazer a fixação dele, isso aqui eu achei incrível, tá? E o melhor de tudo, ele não encosta na PSU Cover, então se eu quiser remover a PSU Cover, que são dois parafusos embaixo e mais dois na lateral, eu consigo remover ela sem tirar o suporte, então acredito que até nisso pensaram, eu só inverti aqui o water cooler, as fãs, para os cabos, os conectores ficarem para lá e a mangueira ficar desse lado,
que eu achei mais interessante manter as mangueiras do lado direito ao invés do lado esquerdo, que ia ficar muito próximo dessa fan e ia cobrir também, né, essa parte da placa-mãe que é muito bonita, tá? Mas, cara, curti demais. Cooler Master, muito obrigado aí por ter mandado aqui pra gente fazer esse review sensacional e a montagem também de um PCzão com Master Frame 600. Ele já está disponível no Brasil e em breve estará disponível no Kabum, então sempre que for comprar lá, não esqueça de utilizar o nosso link de afiliado aí, ajuda o canal a gente manter os vídeos aqui no canal e ajuda o canal bastante, fechou? Galera, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários pra gente continuar batendo esse papo após o vídeo, fechou? Grande abraço a todos e valeu, até a próxima!